Bom, nosso cabo já está previamente usinado, agora vamos colar e depois já partir para o acabamento. Não se confunda com o fato desse cabo ser mais fácil de executar, que ele é um cabo menos técnico ou de menos valor. Esse cabo é fantástico, especialmente para facas de campo, como é o caso dessa Moe. Às vezes algumas pessoas têm essa ideia, né? Porque determinada coisa é mais fácil de ser executada, ela tem menos valor técnico, ela é de segunda linha, digamos assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Você viu que é bem mais rápido de ser usinado, tá? Ótimo! E nós vamos fazer a colagem. Nossa faca já está presa aqui no gabarito, já deixei solto, tá? É só colocar o cabo e apertar com a borboleta, que adianta bem. Nós temos aqui o epóxi bicomponente, o epóxi que eu uso. Tem uma variedade aí, inclusive você pode comprar por quilo. Vamos precisar de um pano velho para limpar excesso de cola. O martelo talvez, porque às vezes pode dar trabalho para entrar o cabo na espiga, se bem que com a cola ele desliza melhor. A via de regra não precisa. A própria borboleta faz ele acabar de chegar. Um pincel que nós vamos já dar uma prévia limpada aqui, para que não fique nada atrapalhando e faça calço. Álcool para remover o excesso de cola, tirar tudo de epóxi. A escova de dentes para passar. E o que caiu aqui é o nosso soprador térmico, que eu vou fazer uma simulação para você, para utilizar o soprador em dias frios, ou se você mora na região, uma região muito fria, Argentina, Uruguai, sul do Brasil, essa cola fica muito dura, fica ruim de misturar. O soprador ele ajuda bastante. Hoje, particularmente, é um dia quente, não teria necessidade alguma, mas eu não vou perder a oportunidade de ensinar a você como eu faço isso. Vamos aqui misturar a cola. Eu sempre meço pelo quanto eu aperto aqui atrás. Aqui nós temos um espaço grande, né? Então, eu vou jogar a cola, depois, na hora que eu for misturar, eu vou ligar o soprador. Eu sempre recomendo que não deixe vácuo, né? A área sem estar preenchida por cola. Melhor que sobre cola do que falte. Imagine que nós estejamos num dia muito frio e essa cola ela vai sair dura da bisnaga. Aí é só ligar aqui, ó, em cima e misturar. Isso torna a cola bem mais líquida. Ela fica menos densa, escorre mais fácil para a hora que você for jogar dentro do cabo. Desvia a mão, né, para não ficar pegando o vento em cima. Pronto, já está completamente misturada. Vou desligar e prendo aqui no meio das pernas para jogar para dentro do cabo. Eu não fiz as armadilhas de cola na espiga, porque essa espiga nós vamos colocar um pino. E tendo um pino, não tem necessidade nenhuma a gente fazer armadilha de cola.
Entra com o papel por lá, coloco aqui embaixo para não escorrer e entro aqui com a espiga. Já limpo aqui para evitar que escorra para a parte frontal da guarda, porque depois dá trabalho para limpar. Então capricho bem aqui na limpeza. E o excesso com álcool, para evitar que a própria cola faça um calço que atrapalhe a usinagem perfeita do cabo já na finalização. Sempre confere direitinho para que não sobe mesmo nada de cola. Fica economizando álcool não, porque depois te dá muito trabalho para tirar. Dá para ver que nosso cabo vai ficar maravilhoso. Pronto, só esperar aí uns 15 minutos para a cola curar. E a gente já vai partir para o acabamento. Bom, nosso cabo está colado, deu tudo certo, graças a Deus, a cola já curou. Agora nós vamos começar os procedimentos para a colocação de pino. Por quê, professor? Porque se trata de uma faca de campo, uma faca de trabalho pesado, uma faca que vai cortar batendo. Então, recomenda-se a colocação de pino. Caso contrário, é importante que você faça boas armadilhas de cola, tá? Para fazer a trava química com a cola. Se você fizer, como eu ensino, de maneira bem profunda na espiga de uma faca de campo, não tem necessidade de colocar pino, tenho certeza absoluta que não vai escapar de maneira alguma. Agora, se você fizer, por exemplo, numa faca com cabo de chifre de cervo, tá? Que é um material que a gente não pode abrir aqui, a gente tem que abrir a mão lá, então ele sempre vai ter uma folguinha. Aí entendo que seja obrigatória a colocação de pino para uma faca de campo, uma faca que vai bater, tá? Antes do procedimento aqui do pino, um erro muito frequente que a gente vê, especialmente julgando facas em concursos, é a colocação do pino um pouquinho fora do centro, tá? Ou ele fica um pouquinho abaixo, um pouquinho acima do centro, de onde realmente deveria estar, e isso não é legal, é lógico, não foi a intenção do cuteleiro, não desclassifica a faca, não precisa deixar descartar a faca por causa disso, mas é uma ocorrência indesejável, a gente não quer que aconteça, tá? Então, algumas vezes eu errei, como todo mundo erra, e eu percebi o seguinte: por que eu errava? Porque eu marcava a posição da furação antes de definir totalmente o perfil do cabo. O nosso cabo aqui, ele ainda não está acabado, não foi feito acabamento na lixa 400, ou seja, ele está com uma sobrinha de material. E essa sobrinha de material também está presente, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo do cabo. E isso, com certeza, na hora de eu olhar e escolher o ponto exato onde eu vou fazer o furinho para colocar o pino, com certeza vai me distorcer e eu faço o furo
depois eu lixo, aí eventualmente eu tenho que lixar um pouquinho mais em cima ou um pouquinho mais embaixo, acaba que o furo, consequentemente o pino, vai ficar fora da posição central e isso é legal a gente fazer de tudo para evitar. Então, eu vou primeiro para a lixadeira, vou usar uma 400 flexível sem encosto, sem a mesa vertical, e vou trabalhar somente aqui em cima e aqui embaixo. Quando o meu perfil estiver totalmente definido, eu vou colocar os furos. Porque eu já não faço tudo, porque é comum acontecer de você entrar com a broca num lado, quando ela vai sair do outro lado, ela rompe em vez de cortar. Especialmente se tratando, por exemplo, de marfim, osso de girafa, isso pode acontecer. Quando a broca sai, ela arrebenta uma casca. Na madeira isso não acontece, mas eu vou ensinar para você como eu faria para evitar problema. Ou seja, eu vou definir aqui e aqui, quando tiver direitinho eu vou marcar os pontos da furação onde eu vou colocar os pinos. Depois, com uma sobra de material na espessura, eu vou furar. Assim, se houver um pequeno rompimento, eu ainda tenho material para gastar e isso não vai atrapalhar a qualidade da minha execução. Bom, vamos então nesse primeiro momento dar o acabamento somente no perfil, ou seja, a parte superior e inferior do cabo vista de lado, para que a gente não tenha uma distorção do ponto onde vamos instalar o nosso pino. Se não fizer isso, a chance de errar é grande. Já aconteceu comigo várias vezes. Então, a primeira coisa que eu faço antes de marcar pino é definir a questão do perfil. Faço todo o perfil do cabo, independente de dar acabamento na lateral, e depois eu defino o perfil. Lembrando, nesse cabo, no projeto anterior nós fizemos um acabamento Museum Fit, que é aquele que tem uma sobrinha de material de cabo com relação à guarda ou com relação à bombinha. Essa faca já é um projeto diferente. Já vou ensinar o acabamento a zero, ou seja, o material de cabo, no caso a madeira, vai terminar exatamente na mesma altura da nossa guarda. Não vai ter desnível algum. Note que eu estou lixando na parte de baixo onde é côncavo, aí eu entro com a faca em diagonal, ó, eu não pego a lixa inteira. Eu forço mais para o lado direito aí da sua visão, onde eu consigo apoiar mais uma determinada região. Aí, agora no sentido contrário, ó, eu apoio o lado de lá. Então, perto do pomo, eu entro mais apoiado do lado esquerdo. E aqui, no dedo indicador, eu entro mais apoiado do lado direito. Por quê, professor? Porque se eu entrar com a lixa reta, as extremidades da lixa, tanto esquerda quanto direita, vão cavar a faca. Então, não tem como. E aqui também a mesma regra de sempre, né? Sempre que estiver tocando um abrasivo, seja uma politriz ou uma lixa, o material a ser lixado ou polido, ele nunca está parado, está sempre em movimento. Note que a faca nunca para na minha mão, ela está sempre mexendo com relação à lixa. Sempre que toca a lixa, ela está em movimento. Isso evita que você faça sulcos profundos e acabe estragando o acabamento ali que você está buscando fazer. Sempre dou uma checada, né? Vou lixando, conferindo, às vezes tem mais um pontinho onde eu quero tirar mais material e é só ir controlando isso com calma. Ali na parte de baixo da guarda eu vou gastar bem pertinho, mas não a zero, porque eu vou chegar na finalização fazendo um engraxate com uma tira de lixa. É mais seguro do que acontecer de eu passar para baixo da guarda. Aí é um erro técnico que não é legal. Então eu vou chegar bem pertinho do fim, deixar só uma casquinha para tirar manualmente, fazendo um engraxate com tira de lixa velha. Importante confiar no tato, né? Ao invés de confiar somente nos olhos. Bom, nosso perfil já está definido, ou seja, agora fica mais difícil eu errar o centro, né? Então, se eu tivesse marcado a posição da furação antes de definir o perfil, pode ser que para ajustar a simetria do cabo eu tenha que gastar mais em cima do que embaixo e esse furo vai ficar fora de centro, tá? Então, esse risco ficou diminuído agora, tá? Não significa que sempre dará certo, mas diminui
bem a possibilidade de dar errado. Agora, nós vamos usar essa ferramentinha aqui, que você pode fazer em casa, não tem para vender também no mercado, não que eu saiba, para fazer furos a 90 graus. Como é que eu fiz isso? Comprei aço trefilado, tá? É só pedir aço trefilado, é um aço que vem usinadinho certinho. Aí pus uma barrinha em cima da outra, fui na minha prensinha de 15 toneladas de marcar, de estampar as lâminas, prensei para não mexer, dei um pinguinho de solda aqui e dei um pinguinho de solda aqui. Perfeito, junção perfeita, bonitinho. Aí eu pus essa embaixo, prensei também, dei um pinguinho de solda aqui, dei um pinguinho de solda aqui. Depois eu fiz a furação e as roscas para o alojamento dos parafusos. E aí eu gastei aqui para tirar a solda e conseguir abrir, tá? Bem simples. Recomendo que para soldar você prense, porque a solda sempre dá uma puxada mais para lá, mais para cá, especialmente a solda elétrica, que é a que eu uso. Agora, dá uma limpada aqui com o pincel, para que a sujeira, eventualmente pó, não faça nenhum cálcio aqui que tire a nossa faca da posição correta. Vou abrir, entrar aqui. E agora nós teremos a importância total do ricaço estar completamente simétrico, porque agora a gente vai precisar do ricaço simétrico para poder fazer um furo a 90 graus. Vou só encostar e vou conferir as medidas dessa abertura e dessa abertura. Vou usar a pinça aqui para tirar medidas internas do paquímetro. Aqui está dando um pouquinho mais, 7,35. Então, vou apertar mais embaixo, até que chegue na medida exata. Está maior ainda, vou apertar mais. Se não der mais aperto, eu solto o outro lado, de modo que as medidas fiquem idênticas. 7 cravado, dá mais uma apertadinha aqui. 7 cravado. Agora, utilizando a canetinha de ponta fina, eu vou colocar um pontinho aonde eu quero que fique meu pino. A olho. Mas a olho, professor? É, a olho. Por isso que eu já ajustei os perfis, tanto de cima quanto de baixo, para que a possibilidade de eu errar a posição do pino seja bem menor. Aqui já está marcado, agora eu vou marcar aqui atrás. É a pergunta comum, né? Professor, o pino de trás vai pegar na espiga? Nesse caso aqui não, na maioria das vezes não. Mas a gente põe porque, se não colocar, parece que está faltando alguma coisa. Então é legal colocar. Pronto, está marcado. Eu prefiro a canetinha de ponta fina para que fique totalmente preciso. Pô, professor, mas você falou que para furar materiais como marfim ou osso de girafa, pode acontecer de, na saída da broca, quebrar, lascar um pedaço e a faca ficar um pouco menos bonita do que ficaria. Então eu vou ensinar somente aqui nesse furo de trás. Obviamente em madeira isso não precisa ser feito, é um material muito mais resistente para furação. Mas eu vou te ensinar como é que eu faria se esse cabo fosse um cabo de marfim de mamute, especialmente, que é um material caro, como eu faria para evitar essa lascagem na saída da broca. Claro, depois eu vou remover isso aqui na lixadeira, tudo. É bem fácil de resolver, de tirar, tá? Mas eu vou fazer como eu faria. A broca vai sair mais ou menos aqui nessa região, então eu estico um paninho e faço aqui uma roda de cola, de modo que vai fazer uma trama aqui, ó, para evitar que o material se rompa. Aí, ó. Que na verdade isso aqui parece uma micarta, né? Porque a micarta nada mais é do que pano e cola. Pronto.
passei um acelerador de secagem, isso aqui vira pedra, né? Totalmente firme, o que contribui muito com a resistência do material na saída da broca. Só fiz para te ensinar, obviamente, para esse cabo não teria necessidade alguma, mas estou aproveitando a oportunidade para que você saiba como proceder em materiais como marfim de mamute, marfim de elefante, marfim de morsa, osso de girafa. Chifre de cervo já é um material mais resistente. Agora nós vamos prender a nossa ferramenta, nosso gabarito, na morsa de coordenadas. Só que antes, uma observação importante: sempre limpe a superfície de contato aqui, onde a ferramenta vai pegar. Para aqui, pó, resto, cavaco de furação de aço, qualquer coisa que tiver aqui, vai atrapalhar que você consiga um furo perfeito a 90 graus. Uma outra particularidade que aí é da minha morsinha, tá? Isso acontece na minha, não significa que vai acontecer na sua. Eu coloco aqui uma cantoneira nesse canto. Por quê? Porque sem a cantoneira, quando eu aperto aqui, eu percebo que ela dá uma sutil viradinha nesse sentido. E com a cantoneira isso não acontece, tá? Repetindo, isso é uma particularidade da minha ferramenta. Provavelmente a sua não vai ter isso. Bom, antes de furar, aspectos interessantes e importantíssimos que você observe. Primeiro detalhe, olha a altura da ponta, tá? Isso aqui é um acidente que pode ser fatal. Então, enrola e protege bastante para se eventualmente você esbarrar distraído, abaixa para pegar alguma coisa, sobe com a cabeça aqui, você não se machuque. Então, o primeiro aspecto é isso, proteja a lâmina. Outro ponto, eu diminuí a velocidade da máquina, da furadeira, para o mínimo possível. Por quê? Porque eu estou furando material macio, mas dentro eu tenho aço, eu estou furando a espiga. E essa espiga, em alta velocidade, ela vai superaquecer a ponta da broca e vai queimar, ou seja, vai destemperar e nós vamos perder poder de corte aí, tá? Um outro ponto é, por mais que se trate de uma faca de campo, que tem uma espiga colossal, é interessante que eu faça um pequeno calço aqui embaixo. No caso aqui eu estou usando uma simples chave de fenda. Por quê? Porque quando eu estou furando, especialmente facas menos robustas, o cabo vai dar uma variada, tá? Então é interessante que dê uma calçadinha, porque esse cabo ele ainda tem alguma flexibilidade. Isso pode fazer com que o furo do outro lado, especialmente, fique ovalizado do eixo que a gente queria. Eu gosto de regular a posição da broca para entrar perfeitamente onde eu quero, com ela funcionando. Então eu vou ligar, vou descer até próximo, vou olhar nesse sentido e nesse sentido se está na posição exata que eu quero. A partir do momento que estiver, eu travo aqui e lá. Por quê, professor? Porque quando eu estiver fazendo a furação, a vibração da máquina, advinda do motor, vai fazer com que a morsinha de coordenada se movimente um pouco. E isso pode fazer com que a gente tenha um furo ovalizado, que fica feio. A gente vai ter que preencher isso com cola e fica feio, não é legal, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, regulou a posição, vamos travar, aí sim prosseguir o furo. Deixa a broca fazer o trabalho dela, não força, vai com calma, deixa ela encontrar o caminho dela aqui na superfície primeiro. Ela achou o alojamento dela, do diâmetro dela, deixa tirando o material, vai limpando ela conforme for furando, que a possibilidade de você acertar é muito maior. Vamos lá então, começar o nosso furo. Você vai notar que eu demoro um pouquinho para ajustar a posição, né? Olho no eixo X e eixo Y, ou seja, visto de lado e visto de frente, para ver se a ponta da broca está exatamente onde eu quero. Por quê? Porque se entrar na posição errada,
é difícil de você ajustar depois. Se começar um furo na posição errada, é terrível. Uma outra coisa que eu faço, comumente eu uso a lupa de cabeça para ter uma visão perfeita do que eu estou fazendo. Olha só, eu entro com a broca devagarinho, deixo ela fazer o trabalho dela. É muito comum em iniciante meter a mão, né, e forçar e a broca quebrar dentro do furo, aí dá um trabalho lascado, isso se não perder o cabo, tá? Eu estou removendo ali, ó, o restinho de madeira que fica na broca com a mão. A broca não vai te machucar, tá? Claro, eu não vou poder fazer isso de remover manualmente se for cavaco de aço, porque, claro, o cavaco girando vai cortar meu dedo. Agora a madeira não tem perigo. Lembre-se, isso não pode ser feito em fresa. Você tocar a fresa com o dedo, como ela corta de lado, vai ferir seu dedo, vai te cortar. Agora, na broca não tem problema. Claro, não se esqueça, né? Não vai fazer isso, tá furando aço inox, que gera aquele baita cavaco monstro, e você vai botar a mão no cavaco, ele tá girando, vai te cortar, vai te retalhar o dedo. De vez em quando eu vou soprando para ver como é que tá lá a furação. E um aspecto muito, muito importante é a hora que encontra o aço lá dentro. Deixa a broca começar a fazer o alojamento dela, não põe força. Eu estou usando aí uma broca de 2,6 milímetros, é uma broca fina, que não suporta muito desaforo, então deixa ela trabalhar em paz. Note que eu vou levantando, vou limpando, vou checando o buraco. A hora que eu começar, olha lá, já tô tirando ali aço. E a hora que começa a sair aço, às vezes sai aço com cola, com epóxi bicomponente. E gruda tudo isso junto, sobe pelas canaletas de extrusão da broca e acaba fazendo um tampão. Ou seja, junta a cola, que é borrachuda, com o cavaco do aço. Esse material junta, forma ali como se fosse uma argamassa, isso vai subindo pela canaleta de extrusão da broca e acaba, entre aspas, arrombando o seu furo. Acaba saindo um furo maior, porque aquilo, na tentativa de escapar para fora, vai alargar o furo. E isso vai ficar feio a hora que você colocar o pino. Agora vamos fazer na parte de trás. Note que eu mudei a posição do calço da chave de fendas. Com calma, não estou entrando ainda. Vou checar todas as posições. A hora que eu tiver certeza absoluta que está na posição exata que eu quero começar a furar, aí sim eu vou travar a minha morsa para depois começar a descer a broca. Então, vista de lado, vista de frente, está na posição exata e começa a entrar com a broca. Lembrando, esse furo de trás ele não está passando pela espiga, né? É um pino estético. E acho importante colocar, acho que a faca fica com um visual muito mais harmônico, mais equilibrado com 2 pinos do que com um pino só. Claro, já fiz com um pino só, mas com 2 eu acho que fica melhor. Olha lá, eu vou limpando. Pelo amor de Deus, não se esqueça de não fazer isso quando estiver furando aço, porque o cavaco vai cortar seu dedo, tá? Olha lá, devagar. Vou checando, sem pressa, até atravessar direitinho. Olha só o aspecto do furo, como fica perfeito a saída da broca, simulando aqui como se fizéssemos uma furação no marfim, etc. Aí você rasga o que sobrar de pano e usa uma lixa velha, não uma nova, porque a nova, centrando com o apoio da mesa, assim é muito fácil de gastar demais e escavar seu cabo. Então eu pego sempre uma lixa velha, baixo velocidade, vou variando o ângulo ali com calma, só para tirar o pano
e o mínimo possível do cabo, porque ele já está com a simetria já quase que totalmente feita, então tem que tomar cuidado. Evite não estragar seu cabo, te dar um retrabalho. Então é só ir girando, olha bem por cima, né? Com os olhos bem por cima da lixa, para não entrar no ângulo errado, estragar o cabo. E sempre vai checando lá o que você está tirando. Lembrando que o cianocrilato é muito resistente, nem por isso você pode meter a mão que vai estragar. Tem que tomar cuidado. Aí já aproveito, já dou uma ajustada no outro lado também, né? Inverte a posição, porque a lixa comendo no sentido contrário, às vezes é interessante para a gente remover o material, né? Tem que tirar tudo antes de eu usar a 400 flexível, porque ela não vai tirar. Essa cola é muito resistente. Olha só como é que ficou. Direitinho, livre do tecido, pronto para fazer o acabamento. Professor, como é que nós vamos saber se deu certo, se ficou bem feito? Simples. Passa o pino e confira se ficou perpendicular. E aqui está óbvio que ficou retinho. Ou seja, 90 graus com relação ao centro da lâmina. Tá? Agora nós vamos colar e partir para o acabamento. Para colar o pino, eu vou tirar a medida aqui. Tá dando 20 milímetros aqui na frente, lembrando que é uma faca super robusta, né? Se fosse uma faca menor, o cabo teria menos espessura. E aqui tá dando 23. Então eu já vou cortar na serrinha de mão o pino da frente e o pino de trás, uns 2 milímetros ou 3 maior do que essas medidas. Antes da gente colocar o pino, é ideal dar uma gastadinha nessa rebarba da ponta aí, porque pode te gerar problema. Então pega lá uma lixa velha, baixa velocidade, dá uma gastadinha, ó, na ponta e note que eu giro o pino com relação à lixa para dar uma afinadinha na ponta, facilitar a inserção no alojamento dele com a cola. Bom, para colar, eu vou usar a Tecbond 793. Nunca mais esse pino sai daí sem quebrar o cabo, nunca mais. Aí vem a pergunta, professor, precisa remanchar? De maneira alguma, porque nunca mais esse pino vai sair daí, nunca mais. Eu vou passar cola, sempre dar uma conferida se o pino realmente está passando, e aqui no caso tá. Porque já aconteceu comigo de jogar cola e a hora de entrar o pino não está passando, por causa daquilo que eu falei na nossa aula de insumos, de ter uma pequena diferença entre a broca que você está usando e o diâmetro do pino de aço inox. Então, use sempre o paquímetro para conferir. No caso, esse pino aqui tem 2,6 milímetros, é uma medida que eu gosto e acho que fica bom para todo tamanho de faca, acho que fica legal. Uso também de 1/8, mas só para as facas maiores, ultimamente nem tenho usado mais, uso mais esse. Então, confere, o pino está passando, esse aqui que está na minha mão é o dianteiro, o traseiro aqui está desse lado aqui, tá? Então, tá ok. Agora, eu vou jogar a cola e vou bater com o martelo para atravessar, tá?
Lembra de eu vou dar uma viradinha, dar uma conferida, tem que sobrar um pouquinho de cada lado, tá? Vamos lá. Eu deixo babar um pouquinho de cola, vai vazar do outro lado. Pode ver que já travou. Já travou, é muito rápido. Agora nós vamos fazer um traseiro aqui, ó. Mesma coisa. Nota que na hora de bater eu vou dar uma inclinadinha. Olha lá. Pronto, já babou cola do outro lado, sinal que tem cola para todo lado. Tá ok. Essa sobra é conveniente que a gente lixe em baixa velocidade e dá uma resfriadinha. Pode molhar o dedo na água e jogar aqui para resfriar. Por quê? Uma coisa muito comum que a gente vê em facas. Em volta do pino existe um sinal de queimado. O que aconteceu? Nós temos um excedente de material aqui que tem que ser removido. Se for para a lixadeira encostar de uma vez e gastar tudo isso aqui de uma vez, esse pino vai ficar incandescente e vai transferir calor para a imediação aqui, que no caso o material de cabo vai queimar. Marfim e chifre de carneiro merino queima extremamente fácil, tá? Então tem que tomar cuidado. Então vai resfriando, se for o caso, vai gastando, se for o cabo, molha o dedo lá e joga aqui em cima. Não precisa enfiar o cabo todo dentro da água para resfriar, tá bom? Agora a gente vai começar o acabamento e primeiramente nós vamos dar uma super ajustada nas laterais, ver se está tudo certinho, gastar esses pinos, para depois passar para a lixa 400 e dar o acabamento total para depois fazer o ponto. Agora nós vamos fazer um ajuste ali, removendo o pino. Então a sobra de pino, note que eu vou resfriando a cada toque, só com uma gotinha na ponta do dedo, não precisa molhar o cabo todo, especialmente se você estiver tratando aí com madeira natural, que não vai suportar. A madeira estabilizada você pode molhar, largar debaixo d'água que não vai acontecer nada. Molha só o pino para resfriar, não superaquecer, não ficar incandescente, né? E acabar queimando a borda da madeira, que fica feio e chama atenção. Devagarinho. Também estou usando uma lixa velha, baixa velocidade. Já aproveito e faço um lixamento na lateral toda para deixar tudo alinhadinho. Sempre mantenha os olhos por cima para que você não erre o ângulo de entrada do cabo na lixa, porque se acontecer de errar, você pode comprometer. O cabo já está muito próximo do formato e das proporções finais, então tem que ter atenção. Lembrando que esse ajuste nós vamos fazer um ajuste a zero, não é um museum fit. Ou seja, eu vou deixar a madeira exatamente no mesmo nível da guarda, não vai ter sobra de material. Então com essa lixa velha eu já levo aí bem pertinho do fim. Vou deixar uma sobrinha muito pequenininha, depois vou para 400. Vou trabalhar inicialmente com a mesa de encosto e depois sem a mesa de encosto. Importante deixar tudo plano, tudo retinho, para facilitar o meu trabalho na sequência. Agora, fazendo a parte de trás, conferindo o alinhamento para ver se está alinhado, né? Se eu tô com a mesma quantidade de material, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito do cabo. E para isso eu uso o alinhamento do fio e da ponta da guarda, que está tudo simétrico. Daí a importância que fique sempre muito simétrico, né? Desde a usinagem da lâmina, depois a guarda, depois o cabo, porque a simetria de uma parte vai depender da outra. A lâmina vai fazer referência para todo o resto da construção da faca. Confere de trás para frente, da frente para trás e tira com a lixa grossa gasta. Por quê? Porque a lixa novinha ela vai fazer buracos muito fundos e vai dar trabalho para tirar depois.
Agora eu estou utilizando uma lixa 400 e eu vou lixar o topo dos pinos. Porque como o pino é feito de aço inox, o polimento, se tiver risco profundo, não vai remover. Então eu tenho que passar antes na lixadeira. Então o objetivo desse lixamento aí agora é o topo dos pinos. Aproveito, já faço a lateralzinha ali para facilitar depois. E já vou deixar a madeira o mais próximo possível da guarda, ainda sem tocar a guarda. E vou lixando o topo de forma que fique com acabamento de lixa 400 e depois, a hora que eu for polir, fica fácil de tirar os riscos do pino. Lembre-se de fazer isso, porque sair de uma lixa grossa e querer polir o pino, você vai ter que polir tanto que vai gastar toda a madeira em volta do pino, mas o pino você não vai conseguir tirar os riscos, né? E risco polido ele aparece mais do que o risco lixado. Então tem que lembrar de passar na 400, especialmente com o encosto, né? Com a mesa por trás, porque se você passar sem o encosto para tirar esses riscos, também não vai sair direito. Você vai gastar muito a madeira e pouco aquilo que você quer gastar, que é o topo do pino. Sempre a vista superior. Vai puxando com calma, velocidade baixa, até que fique bom. Agora, eu já troquei de lixa, eu pus uma 400 nova. E eu começo lixando, como você viu em projeto anterior, sempre perto da guarda. É o primeiro lugar que eu vou ajustar a simetria. E como o nosso ajuste vai ser a zero, né? Ou seja, não é o Museum Fit, não vai sobrar nada de material. Eu aproveito que a lixa está comendo o máximo, né? Está no máximo de abrasividade dela, não foi gasta ainda. E trabalho ali até que a madeira chegue no exato mesmo nível da guarda. Então sempre na frente ali, com o máximo de poder de corte da lixa. Nota o mesmo princípio de sempre, né? Tá tocando abrasivo, a peça tá em movimento. Se eu deixar ela parada ali, a borda esquerda que você tá vendo da lixa provavelmente vai cavar um sulco no meio do cabo. Isso pode me dar problema ou até condenar o cabo. Dá uma checada sempre com o tato para ver se sumiu realmente o desnível, né? E toma cuidado, note que eu toco muito de leve, porque se eu botar muita pressão da faca contra a lixa, o que vai acontecer? Vai afundar na parte mais macia, que é o cabo. Porque a guarda é de aço, o cabo é de madeira. Então é isso que muita gente erra na confecção de cabos cujo ajuste é a zero. Bota pressão demais, o aço da guarda resiste, mas a madeira do cabo não resiste, afunda. Aí fica aquele desnível da guarda para trás ou da bombinha para trás. E aí, ó, olha só que eu tô quebrando realmente as quinas, né? É aquela crítica que eu faço sempre. Não faça um cabo quadrado com quinas disfarçadas. Não. Dá aquela quebradinha de migué na quina e fica feio e fica ruim para empunhar a faca. Então, é importante que você faça um cabo com a seção transversal oval. É isso que dá conforto. É isso que vai impedir que se forme bolhas na mão do usuário enquanto ele estiver usando a faca. Então, olha lá, eu estou quebrando bem na área da quina, ó. Note que as linhas laterais desse cabo, se você ver o cabo por cima, são linhas paralelas,
né, quase que paralelas, ele abre um pouquinho de largura para trás. E a parte superior e inferior são domos, né, são curvas. Mas não pode ter nenhuma linha dividindo essa curva e essa parte plana. Deve ser gasto. E eu estou trabalhando bem lá no canto, ó. Note que eu estou sempre puxando ali, ó, e quebrando para que não haja nenhuma quina. Quando o cabo terminar, vai ser bem fácil de você perceber que não tem nenhuma linha que separe as partes laterais das partes superior e inferior. Olha lá, ó, quebrando bem o cantinho, ó. É isso que vai deixar o cabo gostoso nas mãos de quem usa. E depois o engraxate vai melhorar ainda mais esse acabamento. E é o que eu falo, esse cabo é extremamente confortável, muito versátil. Você pode usar em muitos projetos diferentes. E quem usa gosta. Mas tem gente que olha, por ser aparentemente simples, não dá o devido valor. Dá para usar em faca de caça, dá para usar em faca de campo, luta, em utilitária e etc. Note que lixando a parte de baixo põe menos pressão ainda, né? E tem que tomar cuidado com as extremidades da lixa, porque se pressionar vai fazer sulcos e atrapalhar a questão do tato e conforto.